Olá! Seja bem-vindo ao Página Aberta, um canal dedicado à discussão e valorização da literatura independente brasileira. Aqui, livros e autores nacionais, fora do circuito comercial, ganham espaço, visibilidade e análise crítica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o romance Passos, de Marcos Lagrota. Deixa eu te apresentar um romance que não é só de época. Passos é uma história que te pega pela emoção e, sem você perceber, vai mostrando como o Brasil foi se tornando o Brasil. Logo de cara, o livro já deixa claro, esta história nasceu de documentos, lembranças e silêncios. E é justamente essa mistura de realidade e ficção que te dá aquela sensação de verdade, de memória viva. A gente entra no Brasil do Segundo Reinado, numa época em que o país tentava se firmar como nação. A modernização chegava com ferrovias, telégrafo, telefone, navios a vapor. E, ao mesmo tempo, a escravidão ainda deixava marcas profundas, enquanto a imigração europeia, usada como mão de obra barata, virava parte do tal projeto de progresso da nação. E no meio disso tudo, Passos faz o que um bom romance histórico faz. Transporta a gente para dentro desse cenário. Aos poucos, nos vemos ali, no meio dessas engrenagens, com amor, medo, ambição e fome de recomeço. Atrelado, e concorrente, a esse cenário conturbado da nossa história, acontece a unificação italiana, o Risorgimento, com todas as suas contradições. Não é aquela história romantizada de glória nacional. É fome. É desigualdade. É um país que se unifica por cima e empurra muita gente para fora. No prólogo de Passos, isso aparece com força. Dois irmãos deixam as montanhas da Basilicata, fugindo da fome e dos fantasmas desse processo histórico. Num Brasil ainda marcado pela escravidão e pelas promessas da modernidade, esses dois italianos tentam reconstruir suas vidas. Um deles encontra o amor onde jamais imaginaria. Mas a sociedade não perdoa quem desafia as regras do sangue e do poder. Enquanto isso, outra família que fez a mesma travessia, luta por sobrevivência nas ruas agitadas do Rio de Janeiro. Onde cortiços, desigualdade e esperança dividem o mesmo espaço. E é aqui que o livro brilha. Mostra que imigração não é turismo do passado, nem aventura. É fuga. Uma decisão de vida ou morte. É largar a terra, a língua, a família. E atravessar o oceano apostando tudo numa promessa. Só que o Brasil que promete, também cobra. O país está mudando, mas ainda é um mundo de hierarquias duras, de preconceito, de disputa por trabalho e por lugar. E aí, o cenário urbano explode. O Rio de Janeiro do fim do século XIX. É uma cidade linda, tensa, contraditória. Tem café, imprensa, debates, crise política, republicanos, movimentos abolicionistas. E aquele clima de vai cair, mas ninguém sabe quando. É a abolição. É o final do Império. É o começo da República. E o livro conversa diretamente com esse momento de ruptura. Quando a cidade troca de pele rápido. E o povo, muitas vezes, só assiste tudo de fora, passivamente. Mas Passos faz um movimento importante. Ele desce dos palácios para as ruas. Mostra uma cidade crescendo de forma desordenada, caótica. Recebendo imigrantes e ex-escravizados. Multiplicando cortiços, enfrentando epidemias. E virando palco de pura sobrevivência. O romance trabalha esse contraste com muita humanidade. O Brasil que quer parecer moderno. E o Brasil real. Apertado, improvisado, com uma capital. A cidade do Rio de Janeiro, suja e doente. Cheia de gente excluída, à margem da sociedade. Tentando sobreviver. Se tem um ponto histórico que Passos transforma numa narrativa de impacto. É o momento em que a tal civilização vira desculpa para expulsão e exclusão. O Morro do Castelo se enche de cortiços, onde imigrantes e ex-escravizados se misturam em habitações precárias. Surgem as primeiras favelas, impulsionadas pelo êxodo rural,
pela industrialização e por uma urbanização excludente. Ex-escravizados, imigrantes, trabalhadores pobres, sem ter para onde ir, começam a ocupar áreas irregulares, morros, encostas, margens de rios, sempre buscando ficar perto do trabalho. O Morro da Providência, no Rio de Janeiro, recebe soldados vindos da Guerra de Canudos. E é ali que surge o nome favela, como apelido do lugar onde se instalaram. Enquanto isso, as reformas urbanas avançam. E, no dia 26 de janeiro de 1893, o famoso Cortiço Cabeça de Porco é demolido por ordem do prefeito Barata Ribeiro, com aparato militar e apoio da imprensa. Para quem mandava, era símbolo de civilização. Para quem morava lá, era o fim de um lar. E o livro mostra o efeito dominó: gente desalojada, famílias correndo, a cidade empurrando os pobres para os morros. Tem personagem indo para o morro da favela, e o texto amarra isso ao nascimento das primeiras favelas cariocas. Ao mesmo tempo, você entra na região portuária, na chamada Pequena África, um território de memória, cultura e resistência. A miscigenação nas camadas mais pobres, o preconceito das elites, a formação da cultura carioca, as rodas de lundu e o nascimento do samba. Passos fala dessa suposta modernização e mostra quem pagou o preço por ela. E, ao mesmo tempo, revela quem nos deu aquilo que temos de mais marcante, a nossa diversidade étnica e cultural. Enfim, Passos não fala só de imigrantes italianos. Ele fala do encontro e do atrito entre imigrantes pobres de diversas origens e negros libertos, disputando trabalho, espaço e dignidade, numa cidade que não foi planejada para incluir ninguém. Muito pelo contrário. Fala de um Brasil que trocou a escravidão por um trabalho supostamente assalariado, mas manteve muita coisa do velho mundo: o racismo, a desigualdade, a polícia controlando os indesejáveis, e uma urbanização que expulsa quem não cabe no cartão postal. Mas o livro também nos lembra uma coisa bonita: mesmo excluídos, mesmo à margem do projeto oficial, esses grupos foram agentes invisíveis da cidade. Construíram, trabalharam, criaram cultura, se uniram e estabeleceram redes de ajuda mútua. Formas de existir. E, no fim, Passos sintetiza tudo isso numa frase que parece simples, mas fica ecoando na mente. Cada passo que deixamos na terra é único. Se você quer um romance envolvente, com saga familiar, amor, conflitos, e um mergulho no Brasil que nasce entre o Segundo Reinado e a Primeira República, eu recomendo muito Passos. Lê, e depois volta para me contar qual passo dessa história mais te marcou. E assim encerramos nossa análise do romance Passos, de Marcos Lagrota. O que torna Passos único entre os romances sobre a migração italiana para o Brasil é que ele não idealiza o passado. Ao contrário, revela, com sensibilidade e rigor histórico, o choque entre imigrantes e ex-escravizados, mostrando como a exclusão social, o racismo e a disputa por pertencimento moldaram, juntos, o nascimento de um Brasil moderno e profundamente desigual.